Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Um versículo conhecido. Que diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? Até aí, podemos assentar. E eu gostaria que você repetisse com força: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Os santos de Deus, eles vencem, e eles venceram por causa de quê? Por causa do sangue do Cordeiro. E é sobre o sangue do Cordeiro que eu gostaria de meditar com vocês, tá bom? Então, todo ouvido, eu queria que você saísse daqui ministrado pelo Espírito Santo. A gente, na nossa vida, e principalmente na vida espiritual, nós também devemos nos alimentar espiritualmente. Você concorda com isso? Porque assim como a nossa vida física, ela depende de itens básicos: água, comida, alimento, oxigênio, vestimenta, habitação, nossa vida física. Então, a vida espiritual, da mesma forma, requer o quê? Cuidados básicos. A minha vida espiritual, eu preciso ter cuidado da vida espiritual, porque sem esses elementos básicos, a gente vai encontrar dificuldade de sobreviver como cristão, da gente explodirmos como cristão, como desenvolvermos a vida cristã sem esses elementos. E um desses elementos básicos é esse elemento que nós acabamos de ler: o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Nós precisamos, mais do que nunca, de entender a eficácia e o poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida dos filhos de Deus. Por que isso é importante, Fábio? Porque depois da queda, nós temos 3 probleminhas. A queda trouxe 3 probleminhas básicos que a gente precisa ter todo o cuidado, tratar essas áreas da nossa vida. E a gente vai ver que a aplicação do sangue de Jesus é exatamente sobre essas 3 áreas. Amém? Vocês estão entendendo? São 3 partes. Primeiro, qual é a primeira parte? Deus. Segunda parte, eu mesmo. Terceira parte, Satanás. Você vê que são 3 áreas da nossa vida: Deus, eu mesmo e Satanás. Em relação ao Senhor, você vê que por causa da queda, por causa da intromissão, da introdução do pecado no planeta, na nossa vida, a primeira coisa que racha, que quebra, é a relação do homem com o Pai, é a relação do homem com Deus. Em relação a Deus, separação. O homem está separado. Segunda coisa, nós mesmos, porque em nosso interior, por causa do pecado, nós nos sentimos culpados por causa da separação. Se de Deus eu fui separado, em mim se estabelece a culpa. Estou separado, culpa. Eu tenho uma culpa no cartório, eu tenho um boleto de Deus que tem que ser pago, e você, ser humano, tem que pagar o boleto, e a culpa está aí. Terceiro ponto, Satanás, que é o que? É aquele que faz muitas das vezes a gente se sentir culpado. Ele é aquele que culpa, ele é aquele que acusa. Amém? Compreenderam aqui? Veja bem, se a igreja do Senhor venceu
por causa do sangue de Jesus, eu tenho que saber quais são as áreas em que esse sangue ele é aplicado, em relação a Deus, por causa da separação, em relação a mim mesmo, porque eu me tornei um ser também fragmentado, desconjuntado, culpado, e em relação ao meu inimigo espiritual, Satanás, porque a obra dele é acusar, a obra dele é esmagar, a ação dele é destruir. E nós vamos ver que esses 3 problemas da vida são vencidos somente pelo sangue de Jesus. Amém? Separação de Deus. Pensamos lá em Adão. Adão peca, desobedece e ele se esconde de Deus. Antes, Adão gozava a presença de Deus. Antes, Adão experimentava a presença de Deus, ouvia a voz do Senhor, desfrutava Deus, estava na sua presença todo o tempo. Depois do pecado, Adão se esconde. Adão tem vergonha. Adão, ele se esconde porque o pecado sempre resulta em quebra da aliança, em quebra, há uma ruptura, separação do homem com Deus. Porque mesmo a gente sendo cristão, sendo homem de Deus, mulher de Deus, você pode experimentar, depois de algum tempo, de algum período, talvez você comete algum pecado, você sente o quê? Um grande abismo entre você e teu Senhor. Já aconteceu isso com você? Ou só foi comigo? Quando você pecou, parece que um abismo imenso se estendeu entre você e teu Pai Celestial. Por que isso, pastor? Porque Deus é santo, porque Deus é justo, porque enquanto pecador Ele me ama, mas Ele não tem compactuação alguma com o pecado que eu cometi. Por isso se estabelece o abismo. Deus é justo, Ele não tolera o pecado. Por isso lá em Isaías 59 o profeta diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está pronta para agir, pronta para salvar, e o ouvido de Deus não está surdo para ser ouvido, Ele ouve, Ele escuta para poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É Deus dizendo: eu sou santo, eu sou justo. Mas é uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, depois que você torna cristão mesmo, depois que você tem Jesus na sua vida, de fato e de verdade, você não consegue pecar mais sossegado. Você sempre peca. Se você peca, sempre tem um arranhão ali. E eu dou glória a Deus por isso. Sabe quando você peca e arranha, e você vê o abismo? Triste é quando a tua mente está cauterizada. É quando você peca e você não sente absolutamente mais nada. Aí o negócio está sério. Aí só mesmo uma lavagem cerebral do espírito. Mas quando você peca e ainda sente, ainda incomoda, ainda borbulha uma coisa dentro de você, graças a Deus é o Espírito Santo ainda trabalhando, né? Mas enfim, eu quero que você note o seguinte: quando Adão peca e Deus olha para Adão, Deus não diz, Adão, o que foi que você fez? Deus não disse isso. O que foi que você fez, Adão? A pergunta de Deus foi: Adão, onde estás? Muito importante você discernir isso. Deus não disse: o que foi que você fez, rapaz? Não, foi: onde você está? Em outras palavras, Deus não está tão preocupado com os pecados que você possa cometer, quanto com o fato de seus pecados separarem você dele. Deus não quer que você peque, porque pecado nós vamos ver que vai gerar morte. Mas Deus não quer que enquanto filhos, esse pecado resulte na nossa separação. Você vê que o ser que tem mais interesse em não haver essa separação é o próprio Deus. A pergunta de Deus foi: onde estás? Eu queria que você estivesse aqui, eu queria que você estivesse perto de mim. A pergunta de Deus já sabia o que tinha acontecido, mas a pergunta de Deus não foi nem para acusá-lo naquele momento, foi para dizer: olha só,
como que nós agora estamos distantes, como que agora a nossa comunhão não existe mais como era lá no princípio. Enquanto seus pecados permanecem, Deus tem de manter-se afastado. Então nessa condição, você se sente longe de Deus, porque para Deus vir, os pecados precisam ir. Amém? Mas somente uma coisa em todo o universo pode lançar fora os pecados. É o que, irmãos? O sangue precioso de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Não é pelo muito orar, não é pelo muito jejuar, não é pela muita lamentação, não é por muito ritual e nem penitência. Sabe aquela penitência católica? Me perdoe os católicos, mas aqueles que seguem essa tradição de ficar com aquele chicote que tem na ponta coisas afiadas e ficam ali se chicoteando, penitenciando até sair sangue, porque eles têm que fazer alguma coisa para serem aprovados. É a meritocracia. Mas a palavra de Deus diz que não há nada que possamos fazer, não há nada absolutamente que possamos realizar, senão a gente aplicar o sangue do Cordeiro de Jesus em nossas vidas, porque somente o sangue de Jesus pode remover os pecados. É o que diz Hebreus 9:22: sem derramamento de sangue não há remissão. E o sangue do Cordeiro foi aspergido, não em um altar, mas na cruz, em favor de todos nós, em favor da minha vida, em favor da sua vida. Nada agora pode me separar da presença dele, se eu aplico o sangue dele na minha vida. Agora presta atenção, a ilustração disso está lá em Êxodo. Alguns filhos de Israel, presta atenção, alguns filhos de Israel poderiam ser tão pecaminosos quanto os egípcios. Você concorda comigo? Filhos de Deus de Israel lá no Egito, os filhos de Deus lá no Egito poderiam ser tão pecaminosos quanto os próprios egípcios, porque até então eles não tinham comunhão com o Senhor, não havia culto, não havia palavra de Deus, não havia nada ali, eles eram escravos, não havia profetas ali naquele momento. Mesmo assim, lá no final da praga, quando Deus envia seu anjo para ferir os primogênitos da terra, o que Deus disse? Aliás, Deus não disse, olha, quando eu vi os vossos bons comportamentos, quando eu vi o vosso ótimo caráter, a índole perfeita de vocês, o meu anjo vai passar por cima, tá? Ele não disse isso. O que Deus disse foi: quando eu vir o sangue na porta, nos umbrais, se eu vir o sangue, eu vou passar por cima. Isto é, não precisaram orar, não fizeram penitência e nem precisaram se comportar bem. Não, Deus ordenou-lhes depois imolar o cordeiro pascal e aspergir o sangue do cordeiro sobre as ombreiras das portas. Quando disse Deus: quando eu vir o sangue, eu passarei por vós. Deus não estava olhando o tipo de pessoa que estava dentro daquela casa, Ele estava olhando era o sangue, e quando Ele via o sangue, Ele passava por cima. Não é abertura para a gente viver de qualquer forma, mas a palavra de Deus é clara, é taxativa. Quando Deus olha para mim, Ele não quer ver se eu tive bom ou mau comportamento, Ele quer ver se o sangue do seu filho está sobre minha vida. Porque quando Ele vira o sangue sobre a minha vida, no lugar dele aplicar ira, Ele aplica a sua justiça salvadora, mediante o sacrifício de Jesus. Estão compreendendo até aqui? Amém? Então o Cordeiro da Páscoa era essa figura de Cristo, sombra de Cristo. João Batista, quando vem receber Jesus para batizar, João declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. O Cordeiro de Deus que tira, está dizendo tira, é um pretérito, ele tirou, ele tira e tirará, ele tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, e pelo sangue dele, todos os pecados são purificados, são limpos. Por isso tem tanta gente que ainda não, que diz viver na graça, conhecer a graça, mas ainda não vive esse benefício. E um dos exemplos é o momento da ceia. Você pode ter feito alguma coisa errada na semana. No domingo, você, apesar que na semana você orou, você pediu perdão e disse: não, Deus me perdoa, eu creio. Mas na ceia, não quero. Por quê? Aí a tua mente vai te levar lá. Porque por boca você se acha perdoado, mas de coração você ainda tem muita culpa. Porque se você aplicasse o sangue do Cordeiro, vai dizer: eu estou completamente apto para participar. Não por meritocracia, porque quando Deus está me olhando, Ele vê o sangue do seu Filho na minha vida. E eu acho até assim uma contradição, você está completamente fraco espiritualmente e rejeitar o alimento espiritual. É justamente o contrário que a gente quer fazer. Estou fraco, pastor, não vou participar da ceia. Continue fraco, irmão, então, porque o momento de se fortalecer espiritualmente era esse: é comer o pão e beber o cálice. O momento da reconciliação, confissão era essa. Então, não se aborreça por nenhum sentimento ou falta de sentimento nesta questão. Nenhum sentimento. Eu conversei com uma pessoa uma vez sobre isso, que a pessoa dizia: você tem que pedir perdão, mas você tem que chorar, você tem que derramar lágrimas, porque se você pedir perdão e não houver nenhuma emoção, então o teu pedido de perdão não é verdadeiro. Você tem que demonstrar que está arrependido, e é mediante o choro, as lágrimas. E meu Deus, a palavra de Deus diz que você não precisa de sentimentos nesse momento, você apenas precisa crer, confessar, porque o sangue é primeiro para a satisfação de Deus e não de mim. A aplicação do sangue vai satisfazer a Deus e não eu. Então, se eu pedir perdão e derramar lágrimas, amém, e glória a Deus. Se eu pedir perdão e pedir assim: Senhor, eu confesso o meu pecado é esse, aplica o teu sangue na minha vida, eu me arrependo, e não teve emoção alguma, você está perdoado da mesma maneira, da mesma forma. O que diz João capítulo 1 versículo 19? Se confessarmos os nossos pecados, não está dizendo se você chorar, se você gemer, se você se jogar no chão, se você se bater. Não, é se você confessar os teus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Amém? Porque quando você confessa os pecados, imediatamente toda a distância entre você e Deus desaparece. Aleluia? Amém? Isso tem que me fazer andar com confiança. Então não se aborreça com nenhuma falta de sentimento neste momento. Então, se Deus considera o sangue de Cristo suficiente para remover seus pecados, você pode fazer isso hoje e sempre. Não precisa de ter bom sentimento, não. A única exigência é que você deve confessar: ó Deus, obrigado, porque o sangue de Cristo lança fora todos os meus pecados. Se tu estás feliz com o sangue, eu também estou satisfeito com ele. Assunto fechado, encerra. Agora eu sei quem trata meus pecados, agora eu sei aonde aplicar e como aplicar. Então não preciso mais de separação, amém? Segunda questão que eu falei foi em relação a nós mesmos, a culpa na consciência. Porque o problema crucial do homem é com o homem próprio, é com ele mesmo, essa rachadura existencial. Dentro de cada um de nós existe a consciência. Os pecados ofendem a Deus,
por um lado e nos corrompem de outro. E que é a culpa? O que é a culpa na nossa consciência? A culpa é a mancha que o pecado gera em nós. Uma mancha, um rabisco. É como uma janela que não foi lavada, uma janela que todo dia tem uma coisa ali que está embaçada, que você sabe que precisa ser limpa, mas que nenhum detergente, nenhum composto, nenhum ácido pode remover aquela mancha. Assim é a mancha que fica na nossa consciência. Agora, Hebreus 9,14 diz, Hebreus 9,14: muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Repitam comigo: o sangue de Cristo purifica a minha consciência de obras mortas para que eu sirva o Deus vivo. O que purifica a minha consciência? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo é suficiente, poderoso para purificar, limpar toda consciência manchada de culpa. Toda. Como o sangue de Cristo vai purificar, pastor? Suponha que a gente recebe uma multa. Pode receber multa não, tá, irmão? É pecado. A gente recebe, às vezes aqui e ali, infelizmente acontece. Então a gente recebe uma multa de trânsito, estacionamos num local inapropriado. Temos 3 problemas. Primeiro, a gente infringiu a lei, né? Infringimos a lei. Segundo, a gente deve ao governo a multa. E terceiro, você tem uma cópia da multa que chega na sua casa. 3 probleminhas. E você não pode nem lançar fora a multa, né? Porque lá o Detran, enfim, eles têm a cópia dela, né? E você pode ser processado se não pagar. Realmente é um problema. Esse é um quadro do que acontece quando a gente peca. A gente infringe a lei de Deus. Isto é, a gente ofende Deus. Pecado é uma maneira... Eu esqueci aqui a tradução, mas a palavra pecado significa um murro certeiro na direção de Deus. Transgressão é transgredir, enfim, a gente infringe a lei de Deus, ofende a Deus. Aí segundo, a gente deve algo à lei de Deus, e na lei de Deus diz exatamente, né, a palavra de Deus diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado, o pagamento do boleto é a morte. Aquele que pecou, o salário do pecado é a morte. E a multa, que é bastante rígida, que fica impossível de pagar, né? A gente não consegue. Aí vem um terceiro, que é a culpa na consciência. Você vai sempre ter que dar uma olhada. Vai estar lá em cima, lá, o boleto que chegou lá, aquela multa do trânsito, enfim, seu bolso, em cima da cama, enfim. É a lembrança daquilo que foi realizado. Só que qual é a boa nova, irmãos? A boa nova é que quando Jesus morre na cruz, a morte dele na cruz cumpre os 3 requisitos que eram para a nossa acusação. Isto é, pela morte de Cristo, a dívida do pecado já foi paga, completamente toda, mediante sua morte, sua cruz. Não há mais nada que a gente possa ser condenado. Ele paga o boleto, ele rasga a dívida, o boleto também, e nos exime de qualquer responsabilidade ante uma futura condenação, em nome de Jesus. Porque eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Se eu não aplico o sangue do Cordeiro, eu não vou vencer. Agora, os 2 primeiros problemas foram resolvidos. Deus não está mais ofendido e a dívida do pecado foi plenamente paga. Quer dizer que sobre minha consciência não há mais mancha de culpa, como aquela multa do trânsito que permanece como aquele registro. Não, o sangue de Cristo limpa a consciência,
a dívida do pecado foi pago. Ele limpa esse registro e essa dívida. Então sempre que você peca, se sente culpado interiormente, você pode simplesmente se abrir a Deus e orar mais ou menos assim: ó Deus, perdoa-me pelo que fiz hoje. Obrigado, Senhor. O Senhor morreu por mim na cruz, pagaste por meu pecado que eu cometi, e creio que este pecado foi perdoado por ti, e eu reivindico teu sangue precioso para limpar minha consciência de toda mancha de culpa. Eu não quero andar culpado, eu quero andar livre, quero andar liberto de toda culpa minha. Se a gente confessa os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, a gente tem que crer nisso de todo o nosso coração. Porque quando Deus perdoa, irmãos, presta atenção, quando Deus perdoa, Ele esquece. Quando Deus perdoa, Ele não fica lançando no seu rosto novamente o pecado que você cometeu. Ele esquece de vez. É o que está escrito lá em Salmo 103:12. Quando dista, ou quanto separa o Oriente do Ocidente, que são distantes um do outro, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que coisa linda! Então, quando Deus perdoa, Ele esquece. Não, sempre que perdoa, é como se Deus inculcasse nele uma certa amnésia. É como se Deus dissesse: eu tenho memória curta em relação a isso. Perdoarei os seus pecados e as suas iniquidades jamais me lembrarei. Jeremias 31:34. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus esquece, se Deus inculca sobre si uma certa amnésia, então eu posso e você pode esquecê-los também. É tirar a mancha da consciência, é não fazer Deus recordar, é não você recordar-se de algo que Deus já se esqueceu. Amém? E por último, resolvemos a questão de Deus, da separação. O sangue do Cordeiro que quebra tudo aquilo que era ponte, né? A ponte que estava quebrada, Ele reconstrói. O sangue de Jesus, nosso acesso. Segundo, era nós mesmos, essa nossa rachadura, nossa consciência, que a gente tinha o boleto que foi pago, e agora eu não preciso mais me preocupar com isso. O meu Senhor já decidiu pagar o boleto por mim. Mas aí tem a terceira. Você vê como é que são três probleminhas. E esse problema aqui é diário, quase. É acusação de Satanás. A gente pode confessar os pecados, a gente aplica o sangue, e ainda assim você pode continuar a ter algum mau sentimento interior. Aí você se pergunta: mas Deus, eu confessei meus pecados, eu creio, o Senhor me purificou, eu sei que a minha consciência é lavada pelo teu sangue, mas ainda há um cutucão ali, é um verdadeiro cutucão, é o cão cutucando. Isso indica que seu pecado não foi perdoado? Jamais, foi perdoado. Que o sangue de Cristo não funciona? Pelo contrário, funciona. Ou talvez algo mais é necessário a fazer? Absolutamente não. Então de onde vem isso, irmãos? Apesar de você ter confessado, aplicado o sangue, a fonte disso é o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, Satanás, adversário, opositor, aquele que acusa os nossos irmãos, os filhos de Deus, dia e noite. E a acusação é Satanás. Então Satanás, na linguagem original da Bíblia, na linguagem original não está escrito Satanás, está escrito acusador. E Apocalipse 12:10, que é o texto que nós lemos, no versículo 10 vai dizer que ele é o acusador dos nossos irmãos, foi o que eu acabei de dizer.
acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, o inimigo de todo homem, de toda mulher que quer andar na presença de Deus, vai investir seu tempo acusando esse mesmo povo, essa mesma mulher, esse mesmo homem, de dia, de noite. O trabalho de Satanás, acusação. Naturalmente, Deus não lhe pediu para que ele fizesse isso. Ao contrário, ele mesmo, Satanás, se encarregou voluntariamente para acusar o povo de Deus, sem cessar. Lembra da história de Jó, né? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, fazia aquilo que agradava. A gente cantou, quero alegrar teu coração. Era o que Jó estava fazendo, era o que Jó queria, agradar a Deus. E aí, quando Satanás se apresenta diante de Deus, é Deus quem pergunta: observaste o meu servo Jó? Veja como os principados e potestades nos observam. Veja que naquele episódio com Paulo, quando o espírito, o demônio, através de um ser humano diz: sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, conheço, mas vocês quem são? E aqui Deus, que conhece todas as coisas, diz para Satanás: você está observando ele há muito tempo. Eu estou sacando a tua há muito tempo, contextualizando a nossa linguagem. Você observou? Aí Satanás diz: sim, eu tenho uma coisa para te dizer, Deus. Porventura Jó, debalde, teme a Deus? Contextualizando, você acha que ele teme a você, Deus, porque ele te ama de verdade? Você cercou ele de bens, prosperidade, de posses. Quem é que não te adora tendo isso? Satanás queria lançar em Deus a dúvida que ele queria lançar em Jesus, lá em Mateus 4, se és filho de Deus, lançando dúvida, que foi o que ele fez com Adão e Eva: de modo nenhum morrereis. E eles caíram no papo de Satanás, e a desgraça nós estamos vendo até hoje. Mas enfim, você abençoou com tudo. Agora tira-lhe tudo, toca-lhe tudo, e você vai ver que ele vai blasfemar contra ti na tua face. Em outras palavras, Satanás acusou Jó de somente temer a Deus, porque este o abençoava. Satanás afirmou que Deus subornava Jó, e que se ele lançasse fora todas as riquezas de Jó, Jó amaldiçoaria Deus, acusaria o próprio Deus. E Zacarias capítulo 3 versículo 1 também fala sobre uma visão do profeta, uma visão de um sumo sacerdote chamado Josué. E esse sacerdote estava diante de Deus, Satanás à sua direita, e a palavra de Deus diz que Satanás estava ali para se opor, para ser do contra. Josué trajado de vestes sujas, e ali que era a condição pecaminosa dele, mas a atuação do diabo, de Satanás, era acusar, era se opor. Com isso, igreja, o que nós estamos entendendo é: Satanás não é só inimigo de Deus, Satanás é nosso inimigo, é meu inimigo, é seu inimigo, e a atuação dele é te acusar, é te destruir, é te achar menor do que você acha que é. Sempre que você vai até Deus, sempre que você for querer Deus, ele vai se opor, ele vai ser contra você, e ele vai te acusar. Nada frustra espiritualmente um cristão mais do que a acusação. Aquela voz: você não presta, você fez, eu vi, ninguém viu, mas eu vi. Ah, Deus não te quer mais. Você acha que Deus vai te perdoar dessa vez? Ah, você acha que você vai ter uma nova chance? Não tem mais como. Você é realmente a Gabriela cravo e canela, nasceu assim, vive assim e vai morrer assim. Aí você fica sem forças. A acusação de Satanás,
A força se esgota do espírito. E um cristão sob acusação acha difícil ter comunhão, não ora, não lê a palavra, não vai mais à congregação, não se reúne, não consegue mais se aproximar de Deus, porque é acusação atrás de acusação. Essa é a sutileza do nosso inimigo espiritual, é a obra dele. Porque ele nunca vai aparecer de trajes vermelhos com aquele tridente na mão, exclamando: eu sou o diabo, eu venho te acusar. Não, ele não faz isso. Ele é muito mais esperto do que a gente imagina. Ele acusa interiormente, com essas sugestões, indução, levando você a acreditar que a fala dele vale mais, tem mais peso do que a palavra de Deus. Adiantando algumas coisas aqui, tem muita coisa que a gente poderia falar, mas a gente aprende que o que pode vencer a acusação é o sangue do Cordeiro de Deus, é o sangue de Jesus. Não há absolutamente nada mais precioso na vida do cristão do que quando ele toma posse do sangue do Cordeiro. E aí ele vai ter que bater de frente, vai ter que bater assim, como se fosse bater nessa parede, bater nessa coluna, e saber que é impenetrável a acusação dele. Porque o Paulo diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Você é eleito? Eu sou eleito. Você é eleito. Quem se candidata? Quem levanta a mão para dizer: eu vou intentar acusação contra vocês? Sendo que foi o próprio Deus, mediante Jesus na cruz, quem nos absolveu dos nossos pecados. Quem é esse que vai se erguer diante de Deus, para com Deus ter litígio, para ver quem vence sobre o inocentar o povo de Deus? Não há ninguém. Quem tentará a acusação? Vamos abrir lá, Romanos 8, né? Para ficar mais forte essa consciência. Que diremos, pois, à vista, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é para Satanás ouvir. Pois aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós, por você, por mim, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos justifica? Deus. Quem os condenará? Quem se candidata a condenar os eleitos? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? O que pode separar a gente do amor de Cristo? É a tribulação? É a angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Satanás? Porque está escrito: por amor dele, a gente é entregue à morte o dia todo. A gente é entregue à morte. A gente é considerado como ovelhas para o matadouro. E daí? Porque em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Escuta o mundo, escuta Satanás, porque nós temos certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, nem as coisas de agora, do presente, deste momento, nem do amanhã, nem do porvir, nem de poderes algum, altura, profundidade, e nem qualquer outra criatura pode vir um ET lá não sei da onde, pode vir com espaçonave aqui. Nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Vamos tomar posse do sangue então, irmãos?
desfrutar do sangue, de uma consciência livre, de toda mancha de culpa. Por isso eu e você podemos ir a Deus de uma maneira intrépida. Não significa irreverência, significa confiança. Conforme está escrito em Hebreus 10, 22. O que está escrito em Hebreus 10, 22? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência. Isto é, pelo sangue de Cristo, minha consciência fica livre de culpa. Por isso eu me apresento diante de Deus em fé, com intrepidez, com confiança, porque é uma janela que acabou de ser lavada, agora está clara, brilhante, cheia de luz. E pelo poder do sangue de Cristo, você vence todas as acusações de Satanás. Pode vir acusação forte, pode vir qualquer tipo de acusação, pode vir qualquer tipo de afronta dele. Nós temos aquele que é o mais valente, nós temos aquele que é o mais forte, nós temos aquele que venceu por nós, nós temos aquele que pelo seu sangue nos purificou do pecado, e muito mais que isso, ele nos deu o poder para sermos libertos do poder do pecado, em nome de Jesus. É a nossa arma, é a sua arma. Você tem ela, eu tenho, a igreja tem essa arma, e com esta arma nunca, jamais seremos derrotados por Satanás. Pelo contrário, ele é que é derrotado por nós. Resista a ele e ele fugirá, envergonhado. Quão amável e quão precioso é o sangue de Cristo. Mediante esse sangue, você pode viver na presença de Deus dia após dia. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Os vencedores, pode aplaudir o Senhor da vida. Amém.